Estou recebendo aqui mais uma vez no programa a doutora Thelma de Figueiredo e Silva, ela que é médica ginecologista e obstetra e especialista também em incontinência urinária e vai conversar com a gente justamente sobre isso, sobre como tratar, como prevenir. Doutora Thelma, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, doutora? Tudo, um prazer estar aqui com você. Eu estava aqui fora do ar perguntando à doutora, mas incontinência urinária não seria o urologista? E a senhora explicou. Essa área, né, a gente chama de uroginecologia, porque aborda as duas coisas, né? Aham. Mas aí pode ser tratada pelo urologista que tem a especialização em uroginecologia ou pelo ginecologista. Aham, entendi. Agora, é uma curiosidade, no caso, a infecção urinária, que é uma coisa, inclusive, grave, né, doutora? Grave, a gente fica sabendo de casos aí cada vez mais grave, que pode inclusive, passar para os rins, não é isso? Isso, a infecção urinária, né? Ela pode, às vezes, ser passada como uma coisa banal, um sintomazinho discreto. Por isso que, hoje em dia, a gente não pode mais comprar antibióticos sem prescrição médica, porque ela tem que ser corretamente tratada. Aham. Que a infecção urinária baixa, quando ela atinge só a bexiga, ela dá aquele sintoma de ardor, faz o xixi toda É hora. tipo cistite, né? Cistite, sai um pouquinho de sangue quando vai urinar, arde, mas ela é mais branda. Mas se não tratada, pode subir para os rins, causar a pielonefrite, que é a inflamação do rim, que pode levar a septicemia, com complicações, às vezes, até muito graves. Mas vamos voltar aqui para a nossa incontinência urinária. No caso, a senhora trata as mulheres, né? Essa incontinência urinária, em criança também pode acontecer? Pode, em criança pode acontecer. Geralmente, em criança, o que acontece mais é aquela dificuldade em aprender a controlar a urina, né? Aí não é nenhum problema de saúde, né? Geralmente não. Geralmente são casos que revertem rápido, que são resolvidos, né? O que acontece, né, é que tem uns outros órgãos que são mais charmosos, né? Pulmão, cérebro, coração, e bexiga fica relegada a um segundo plano. Tá lá embaixo, né? É a bexiga. Mas é um Mas não. órgão importantíssimo claro. e ele tem uma particularidade que ele tem dupla função. Ele tem que ser um órgão que se distende, comporta a bexiga e guarda a urina bem ali naquela bexiga durante o período que for necessário e a função de esvaziar. E às vezes acontece um desencontro nessas duas coisas. Então tem mulheres que não conseguem ficar muito tempo sem urinar, né? Elas têm uma certa urgência, a bexiga contrai de repente, já Mas querendo é um expulsar problema a urina. ou é de cada um? É um É um problema. problema? É um problema. Em geral, a gente espera que a mulher consiga esperar até 4 horas entre uma micção e outra. Seria o tempo ideal, né? Doutora, o armazenamento ali na bexiga, o quê? Chega a 1 litro, 2 litros? Não. Em chega geral, assim não, uns né? 400 ml, O 500, ela restante já do sente líquido aquela fica vontade de urinar bem circulando grande, né? pelo corpo, antes de chegar lá na bexiga? Como é que é? Eu bebi 1 litro d'água, mas só tem lá um pouquinho na bexiga. Então, aí o líquido vai ser absorvido nos intestinos, né? Vai cair na circulação e vai passar pelo rim. Quando ele passa pelo rim, tem uma filtração no rim. E aí, junto com resíduos que não são úteis para o nosso organismo, vão ser eliminados junto com aquele líquido. Por isso que quando você vai lá fazer um xixi, tiver a urina muito escura, sinal de alguma desidratação, já convém lá tomar mais um copinho d'água. Entendi. A primeira urina, na parte da manhã, geralmente, né? A tendência dela é ser um pouco mais escura, né? Depois vai clareando. Isso aí é uma concentração da urina que a gente tem durante a noite para evitar de ter que ficar levantando à noite. Então, durante a noite, é um período em que o rim funciona de uma forma um pouquinho diferente, fazendo uma urina mais concentrada. Entendi. E é uma característica de, com a idade, a gente perder essa capacidade de concentrar. Então, é muito comum o idoso ter que levantar à noite para urinar, né? A urina tendo um odor muito forte, é normal ou é um mau sinal? É um mau sinal. Geralmente, principalmente a urina da mulher, se ela tiver com um cheiro muito forte, pode ser uma infecção, que pode às vezes ser o que a gente diz assintomática, né? Ela não está sentindo, mas já está com a infecção. Então a urina tem que estar sempre clara, límpida, sem odor. Aquele termo, a pessoa está com a bexiga solta, é correto isso? Porque o que acontece? A uretra feminina ela é curtinha, né? Uns 4 centímetros, e tem um músculo que fecha, que é um esfíncter. E às vezes ela perde essa capacidade de contrair esse esfíncter e a urina sai, por exemplo, quando ela espirra, quando ela tosse. Às vezes um pequeno movimento, por exemplo, de subir no ônibus, na hora que ela faz aquele esforço ou abaixa para pegar uma sacola pesada de compra,
aquela pressão intraabdominal grande ali na uretra, solta a urina. Tem uma cirurgia que é feita, não é, doutora? Quando a pessoa tem a chamada bexiga solta, não é? Não E em tem geral a flácida? cirurgia a gente conhece como perineoplastia, porque aproveita Perineoplastia. e corrige aquela musculatura toda do períneo, Hum. do assoalho pélvico e suspende a bexiga. Mas tem uma outra cirurgia agora específica para incontinência urinária. Por exemplo, mulheres que nunca tiveram filhos ou tiveram cesariana, não tem necessidade de fazer correção cirúrgica na musculatura do períneo, mas tem a urina solta, né? Tá perdendo urina quando espirra, quando tosse. Aí ela pode colocar uma pequena fitinha, como aquela tela que a gente coloca na cirurgia de hérnia, e que sustenta a bexiga e cria um novo tecido ali conjuntivo de sustentação e ela para com essa perda urinária. Doutora, a incontinência urinária, o tratamento é medicamentoso? É feita alguma fisioterapia? Inclusive, hoje nós vamos entrevistar o Dr. Thiago Brito, ele que é fisioterapeuta, até para saber mais detalhes sobre isso. Existe também a parte fisioterápica para isso? Existe, porque esses músculos que fecham a uretra, eles respondem ao exercício como qualquer outro músculo do nosso corpo. Então, a fisioterapia é um exercício importantíssimo e ajuda demais no tratamento. Tem casos mais graves em que só a fisioterapia não vai resolver. Mas o tratamento ideal para quem perde urina aos esforços, porque são 2 tipos de incontinência urinária e às vezes a pessoa tem uma incontinência urinária mista. A gente tem o tipo de incontinência de esforço, que é essa que perde quando ela espirra, quando ela tosse. Essa é tratada cirurgicamente com fisioterapia. E a gente tem a incontinência urinária, que a gente chama por urgência. A bexiga, do nada, ela dá uma contração involuntária e a urina já vai saindo. Isso acontece, às vezes, quando ela entra, por exemplo, num elevador, ou então é muito comum quando a pessoa está chegando em casa, parece um condicionamento. Antes dela acabar de tirar a roupa toda, a urina já está saindo. A dor de barriga também acontece assim, quando está chegando... Agora, é dessa forma. Doutora, no caso, existem vários tratamentos para a pessoa que tem urina solta ou são tratamentos mínimos, básicos? Então, basicamente seria isso. Fisioterapia, que trata esses 2 tipos. Certo. A cirurgia, com várias técnicas, né? Cada uma, dependendo do grau de incontinência, vai ser indicada uma técnica cirúrgica, né? E existe o medicamento. Então, essa pessoa que perde urina por urgência, que de repente dá aquela vontade incontrolável, que ela tem que parar de fazer o que ela está fazendo para ir ao banheiro, ela não dá conta de falar como todas as pessoas normais. Estou sentindo que a bexiga está enchendo, daqui a pouco eu vou. Não, ela tem que ir naquela hora. Para isso existem os medicamentos. Agora, doutor, o envelhecimento, ele leva a isso, a pessoa envelhecendo, ela tem uma tendência a ter dificuldade em controlar a urina? Sim, com o tempo ela perde a elasticidade, a tonicidade dessa musculatura pélvica e ela tende a perder a urina, principalmente após a menopausa. Depois dos 65 anos de idade, 60% das mulheres perdem urina. Em homens é mais raro, porque a uretra masculina é muito longa. Então, o homem, geralmente, quando ele tem incontinência urinária, é decorrente de algum procedimento que ele realizou, né? Inclusive, doutora, pela mulher ter a uretra mais curta, até com relação a infecções, né? Ela é muito mais suscetível do que o homem. Porque o canal, ele é interno, né? Aí, inclusive, até na hora da higiene, né? É mais complicado. A minha filha, Johanna, ela teve infecção urinária novinha e diversas vezes. Acho que, de repente, na hora de higienizar lá, complicava. Às vezes não fazia certo. Né? É verdade, bebezinha. Agora, doutora, o absorvente, né, que é usado para a menstruação, ele pode ser utilizado para incontinência urinária, porque deve ser muito desagradável a mulher, de repente, tá com uma calça comprida e tudo, daqui a pouquinho aparece molhada, não é? É o recurso, né? Antes do tratamento, as mulheres tentam dessa forma, né? Quando é um grau pequeno de incontinência urinária, ela ao sair, ela acaba se acostumando com o uso desses absorventes diários. Dá um certo conforto para ela, e agora tem até algumas que são tipo calcinhas mesmo, como se fossem aquelas fraldas geriátricas que seguram uma quantidade maior de urina. Também pode ser usados nos casos que a pessoa não tem como fazer um tratamento, né? Aqui o Luiz Alberto, no caso, ele como homem está fazendo uma pergunta para a senhora, não sei se a senhora pode responder, que ele está dizendo que fez a cirurgia de próstata e ele está com incontinência urinária e pergunta se é isso mesmo, tem a ver com a cirurgia que ele fez? Tem, porque quando faz a cirurgia de próstata, lesa um pouquinho ali aquele esfíncter e às vezes pode ter uma incontinência urinária.
Em geral, hoje em dia as técnicas estão muito boas, as perspectivas de melhora são grandes, com o tempo tende a melhorar. Nos primeiros dias, logo depois da cirurgia, é muito frequente que fique com incontinência. Uhum. Com o tempo tende a melhorar, mas também tem vários tratamentos, inclusive cirúrgicos, né? Uhum. Muitos recursos. Porque para o homem realmente é muito desagradável perder a urina. Como você estava comentando, a mulher já é acostumada a usar absorvente, então ela se controla ali, para ela não é tão desagradável, né? Entendi. Agora, doutora, aqui a participação aqui da nossa ouvinte é Cíntia Souza. Ela está dizendo que não pratica mais esporte, parou porque ela não consegue mais segurar a vontade de urinar durante a prática do esporte. Ela pergunta se existe uma solução, a senhora já falou que existe. Existe uma outra solução que a gente ainda não comentou, que é utilizar um produto que chama-se Pessário. Ele é uma pecinha de silicone, tipo uma borracha, que ele é colocado na vagina pelas atletas para poderem praticar esses esportes, para ela não perder a urina durante o esporte. Ela coloca, fica ali 1, 2 horas com aquilo na vagina, ele tem um cabinho para ser retirado e ela retira e continua as atividades dela normalmente. Agora, o praticar esportes pode levar à incontinência urinária? Pode. 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 A gente sabe que à medida que vai fazendo o esforço, o assoalho pélvico ele vai sofrendo um balanço, né? Então, inclusive, a atividade que mais causa incontinência urinária é aquela prática de trampolim. Atletas de trampolim que ficam pulando naquela cama elástica, né? Mas também pode acontecer com as levantadoras de peso, é muito comum. No vôlei também, que elas dão uns saltos, né? No vôlei, porque tá aquele salto. Inclusive, eu tive uma cliente recente que fez cirurgia e ela voltou e falou assim, doutora, agora eu posso sacar por cima na hora do meu jogo de vôlei. Antes eu não podia pular para sacar. Loucura. Então, é muito interessante que a gente consegue beneficiar e melhorar muito a qualidade de vida, porque a incontinência urinária, como eu estava te falando, parece uma bobagem, mas compromete muito a qualidade de vida. A urina tem cheiro muito forte, a vulva fica toda irritada, como se fosse uma assadura. Então, Aqui, é muito interessante que trate. A Virgínia está dizendo que teve incontinência urinária durante a gestação e depois do parto. Ela pergunta se vai ter para sempre. Então, quando ela já começa, o ideal é aquilo que a gente falou da físio. Fazer a fisioterapia durante a gestação, se preparar para o parto, ter um períneo mais forte no momento do parto e fazer a fisioterapia pós-parto também. Se a incontinência dela não reverter com exercícios, possivelmente ela precisa de algum outro tratamento. Entendi. Doutora Thelma de Figueiredo e Silva, ginecologista e obstetra, hoje falando principalmente de incontinência urinária, como prevenir e viver melhor. Falou também sobre infecção urinária, que é uma coisa muito, muito séria, né? Doutora, a infecção urinária ela pode passar para os rins, aí que seria mais sério, né? Aí que é mais grave, né? Mais sério. Então, principalmente mulheres que estão debilitadas, as gestantes, os idosos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a infecção urinária. Doutora, a senhora atende em consultório, atende em clínica, como é que é? Eu atendo lá na Maternidade Santa Fé, né? E sou faço parte, né, da nossa Associação dos Ginecologistas de Minas Gerais, a SOGMIG. Né? Então, eu aconselho sempre que a pessoa precisar que procure, né, a nossa associação, que encontre mesmo um profissional que possa fazer esse tratamento para cuidar dela e tratar isso direitinho. Doutora, até mais uma vez foi um prazer muito grande, viu? A senhora esclarecendo para as nossas queridas ouvintes aqui. E até uma próxima oportunidade, viu, doutora? Até a próxima. Muito obrigada pelo convite.